O Evangelho de João, capítulo número 21, versículo de número 15. Na minha versão está escrito: e depois de terem jantado, disse Simão Pedro: filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer a segunda vez Jesus: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu porque tinha dito pela terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando eras mais moço, sentias a si mesmo e andavas onde querias, mas já fores velho, e entenderá, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E disse isso com o significado da morte, que ele havia de glorificar a Deus. E foi dito e disse: segue-me. Se você puder, aonde você estiver, por favor, curve a sua cabeça. Senhor, eu te peço que nesse momento de palavra, o Senhor encontre um coração. Encontre um coração que por muitas vezes está vivendo em um contexto onde está desesperado, preocupado, abatido. Mas eu quero, Espírito Santo, que enquanto essas palavras forem ditas, o teu Espírito encontre um coração aberto, um coração que consiga ter acesso a essa palavra que será ministrada. Eu peço a ti, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de relatar um encontro de Pedro e de Jesus. Mas o interessante é que o que acontece para que chegue nesse contexto? Aqui é o final da carta de João. João está dizendo do último relato entre Pedro e Jesus. Só que para a gente entender esse último relato e conseguir entender o que Deus quer passar para nós nessa tarde, a gente precisa entender quem é esse Pedro, quem é essa pessoa. Pedro, ele foi encontrado por Jesus em um momento de frustração. Pedro acabou de pescar a noite inteira. Aquele homem acabara de pescar a noite inteira e nada havia conseguido pescar. Um homem inexperiente, um homem que sabia o que estava fazendo, mas teve uma noite de frustração. Só que pela manhã ele estava lá já lavando as redes, ele já estava abandonando o seu trabalho e de repente Jesus o pede um favor. Jesus pede um favor, você pode me emprestar o seu barco para que eu possa falar algumas palavras? E Pedro prontamente cede o barco para Jesus. E ele se afasta um pouco da margem e Jesus começa a pregar ali. E depois da pregação, depois que Pedro ficou ouvindo Jesus, Jesus chega para Pedro e fala assim: eu sei que a sua noite foi frustrada, mas me dá uma chance de me ouvir. E Jesus diz para Pedro: pega a rede e joga novamente do outro lado. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro disse que através da palavra de Jesus ele jogaria. Entenda o seguinte, ele vai dizer: pela sua palavra eu vou jogar. Pedro está dizendo o seguinte: eu não acredito, eu não tenho tanta fé, eu não tenho confiança em mim mais. Eu pesquei a noite inteira, eu acredito que as minhas habilidades não estão mais no ápice. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas por mim eu não consigo. Mas pela tua palavra eu vou jogar. Muitas vezes na nossa vida, queridos, nós não temos mais força para nada. Não temos força para orar, não temos forças para caminhar, não temos forças de caminhar com Deus, de ir na igreja. Só que Deus, ele é tão perfeito, Cristo, ele é tão bom, que ele fala para mim e para você: joga mais uma vez.
Talvez você está nesse momento e alguém vai na tua casa, te faz uma visita. É Deus dizendo para você: joga mais uma vez. Talvez você está recebendo uma palavra, uma mensagem de WhatsApp de alguém dizendo: ei, vamos no culto comigo, vamos na célula, vamos no GC comigo. É Deus dizendo para você: joga mais uma vez. E a sua resposta tem que ser: talvez eu não tenha força para ir, mas pela tua palavra, Jesus, eu vou. Pela tua palavra eu jogo. Então, a primeira coisa que Deus quer dizer para você nesse momento, querido, você que talvez está desistindo, você que talvez está fora da caminhada, é pela palavra de Jesus. Vai mais uma vez. Vai em mais um culto. Vai em mais um GC. Vai em mais uma mesa, um café. Dê a oportunidade para que Cristo faça na sua vida. E pode ser que aconteça o que aconteceu com Pedro. Porque quando Pedro, pela palavra de Jesus, disse: eu vou lançar, ele trouxe a rede cheia de peixe. Ele trouxe a rede lotada de peixes. Porque ele confiou na palavra de Jesus. E quem confia na palavra de Jesus consegue experimentar coisas extraordinárias. Queridos, aquele homem, além de voltar com a rede cheia de peixes, ele volta para a margem, consegue lograr êxito naquilo que ele queria na noite inteira. E de repente Jesus, ele vai fazer uma pergunta louca. Na verdade, ele vai fazer um convite louco. Ele vai dizer: Pedro, você já conseguiu tudo que você queria. E naquele momento que Pedro vai olhar aquela situação, aqueles peixes, ele vai ver quem é Jesus. Ele vai começar a entender quem é aquele homem. Ele vai dizer assim: afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno, porque eu sou um pecador. Aleluias. Só que Jesus, ele vai fazer um convite para Pedro. Quando Pedro está pedindo para afastar, quando Pedro está falando assim: eu não posso andar com você, Jesus, eu sou sujo demais para isso. Eu não posso caminhar contigo porque eu não consigo viver uma vida que te agrade. Olha a minha vida, olha a minha situação. E Jesus vai olhar para Pedro e vai falar assim: você está pedindo para não caminhar comigo, mas eu estou te chamando não para somente caminhar comigo, ou não para viver somente pescando peixe, mas eu te chamo para pescar homens, para pescar vidas. Talvez Deus está falando para você: eu quero te levantar, querido, porque tem muito peixe grande para você pescar. Tem muita gente que depende da sua oração. Tem muita gente que depende do teu clamor. Tem muita gente que depende do teu jejum. Tem muita gente que depende da tua palavra. Tem muita gente que depende de você. E Deus espera, e Deus quer te levantar para ser pescador de homens, para ser pescador de mulheres. Deus quer te levantar porque Ele sabe qual potencial você tem. Ele sabe que você é uma dinamite nas mãos dele. Então Ele quer te levantar não porque você é especial demais e diferente de todos. Não, porque além dele te amar, Ele ama muita gente. Ele quer salvar muita gente através de você. Então Jesus escolhe um momento de frustração de Pedro. Entende? Pedro não pesca nada. Jesus poderia ter feito o convite ali: Pedro, você não pescou nada mesmo, então vem e me segue. Mas há momentos que Jesus chama a gente na frustração. Mas há momentos que Jesus, ele enche o nosso barco, coloca peixe o suficiente para mim e para quem está em volta. E depois ele pede: larga tudo e me segue. Queridos, Jesus pode nos chamar para seguir Ele em vários momentos. Ou às vezes um momento de frustração que você está vivendo, ou talvez um momento de alegria, que Jesus fala: deixa tudo e me segue. Mas quem era esse homem que começou agora a jornada? Esse homem começa a jornada impulsivo, temperamental, sanguíneo, falava o que pensava, tinha altos e baixos, um homem totalmente irregular em suas emoções, em suas atitudes. Que ele teve alguns momentos incríveis
na presença de Deus e teve alguns momentos tolos. Esse homem que anda com Jesus agora, ele tem os seus altos e baixos. Pedro, ele testemunhou milagres, a cura da sogra, ele viu doentes sendo curados através da vida de Jesus, ele viu pessoas sendo libertas, entendeu? Ele teve esses momentos de altos e baixos. Ele teve muitos momentos, mas teve um momento que ele estava começando a reconhecer na caminhada quem era aquele homem que caminhava com ele. Até que um dia Jesus pergunta para os discípulos: ei, quem dizem que eu sou? E os discípulos vão dizer: ah, Jesus, tem várias teorias. Uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és um dos profetas que havia de vir. Mas Jesus falou: não foi essa a pergunta. A pergunta é quem eu sou para vocês. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começando a entender e a compreender a presença de Deus, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa passagem se encontra em Mateus 16:16. C.S. Lewis diz: Cristo não nos deu uma opção de vê-lo somente como um bom mestre. Ou ele é quem diz ser, ou ele não é nada. Jesus só não é um bom mestre, Jesus só não é um bom profeta, Jesus só não é uma boa pessoa, alguém sensacional que passou pela terra. Não, Jesus é Deus, capaz de transformar a vida de um homem e mudar a história dele, ou de uma mulher, ou mudar a história dela. Esse é Cristo, aquele que está acima de tudo. E Pedro reconhece Jesus como Filho de Deus e não apenas como mestre. Só que os impulsos ainda continuam. Jesus, ele começa a ditar, começa a falar sobre o seu sacrifício. Ele começa a falar de forma subjetiva ainda sobre o seu sacrifício. E Pedro logo fala para Jesus: Jesus, você está falando que você vai morrer, e você não vai morrer não. E Jesus vai lá e corrige ele, fala assim: meu filho, você está demoniado falando disso. Aquele homem que erros e acertos. Aquele homem que um dia estava atravessando o mar e de repente uma tempestade toma. E Jesus não estava no barco. Jesus vem caminhando, aqueles 12 ficam com medo da situação. E de repente aquele homem fala assim: se tu és Cristo, deixe que eu ande no mar com você. E Jesus falou: vem. E Pedro desceu, olhou para Jesus, caminhou alguns passos, mas começou a afundar. Então um homem que teve coragem de descer do barco, agora tem o medo de afundar. Só que o interessante é que o pastor Jonatas Rodrigues diz uma coisa que ficou no meu coração. Só que nessa situação, nessa história, voltaram 11 homens secos com uma história, mas voltou um homem molhado com uma experiência. Muitas vezes a impulsividade de Pedro trouxe para ele malefício de falar demais, mas trouxe experiências também que ninguém nunca viveu. Talvez você está vivendo essa situação de Pedro. Você está falando: eu não me compreendo, ninguém me compreende, eu não me entendo por que está assim. Mas talvez Jesus está olhando para você e está falando assim: olha para mim, porque você vai ter experiências incríveis comigo, mas somente olhe para mim. Não sei se você está me ouvindo no quarto, no carro, em casa, no trabalho, não sei. Mas onde você estiver agora, Deus diz para você: olha para mim. Independente do que você está vivendo, olha para mim. Porque enquanto você olha para mim, você caminha. Enquanto você olha para mim, você anda sobre as águas. Enquanto você olha para mim, eu te livro, eu te salvo, eu te transformo. Olha para Cristo, querido. E de repente aquele homem vai estar no meio dos discípulos. E Jesus, ele vai começar a dar um discurso que é duro. E aqueles homens, aqueles discípulos que se diziam discípulos de Jesus, vai ouvir aquele discurso e vão dizer: discurso é duro demais para eu ouvir. Essa passagem se encontra em João 6:68.
E Jesus vai perceber que aqueles discípulos vão embora. E ele vai virar para os discípulos e vai falar assim: vocês também não vão? E Pedro, mais uma vez, impossível, falante, vai chegar e falar assim: Deus, Cristo, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Perceba que Pedro não fala: Jesus, para onde iremos? Porque a questão não é onde estamos, é com quem estamos. A questão não é o lugar físico, a questão é com quem estamos. Deus nunca prometeu que nós não teríamos aflições. Deus nunca prometeu que andaríamos em lugares inóspitos. A promessa dele é diferente. A promessa dele para Davi em Salmo 23 foi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja em um lugar aonde não é propício para mim, ainda tu estarás comigo. Não é para onde, é para quem. Nós não temos que correr para um lugar, nós temos que correr para uma pessoa. Jesus vai dizer: no mundo terás aflições. Escute isso, meu amigo. No mundo terás aflições. Você está passando um momento difícil, eu sei, mas no mundo você vai ter aflição. Essa é a palavra de Jesus. Se alguém pregou algo diferente para você, eu acho que está equivocado. Se alguém falou algo diferente do que eu estou falando aqui, eu acho que ele está equivocado, porque Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, dificuldade, mas fica tranquilo, que eu já venci o mundo. Jesus, ele te promete estar perto no meio da dificuldade. Essa é a promessa de Jesus. John Stott diz: a nossa maior necessidade não é fugir da cruz, mas compreender que ela é o caminho de Deus para a vida. Não é fugir da cruz, Guilherme, é caminhar para ela. Sabe por quê? Que quando eu caminho para ela, tem alguém do meu lado dizendo: pegue tua cruz, caminha e siga-me. Siga-me. Não tem caminhada sozinho. Tem caminhada de cruz, sim, mas tem caminhada de seguir a Jesus. E aí Pedro, ele vai desenvolvendo, algumas coisas acontecem. Só que um dia Jesus está ali preparado para aquele momento de sofrimento. Preparado já para que ele sabia que o momento dele estava se aproximando. E de repente ele vai dizer assim: hoje eu vou morrer. E Pedro, impulsivo, vai dizer: não, se alguém te prendeu, eu vou junto. Eu vou junto. Mas Pedro declarou que nunca negaria Jesus, mesmo diante da morte. Se encontra lá em Mateus 26, 33 a 35. E muitas vezes nós também prometemos para Jesus que nós não o negaríamos. Só que chega um momento em que Jesus olha para ele e fala assim: meu filho, você está com tanta certeza que você não vai me negar, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É isso que acontece. Pedro nega Jesus. Jesus está ali sofrendo e Pedro nega Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que antes quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Só que Pedro, ele vai largar tudo e ele vai abandonar a fé, porque ele acredita que ele desagradou a Cristo o suficiente de abandonar tudo. Ele deixa tudo e volta para o mesmo lugar. Ele volta a pescar. Talvez você agora que está me ouvindo, você está igual Pedro, abandonou tudo, falou assim: não, sou pecador demais, eu sou ruim demais, eu sou uma pessoa horrível, melhor eu ficar longe de Deus, longe da presença do Pai, desistir. Não, eu vou desistir da minha vida, eu vou desistir do meu chamado, eu vou desistir da minha própria existência e voltar para aquele lugar aonde ele saiu. Querido, Deus julgou, Agostinho diz, Deus julgou tirar o bem do mal. Ele preferiu
tirar o bem de quem é mal do que permitir que o mal não existisse. Ele quer tirar o bem daquele que é mal. Deus quer tirar o bem de você. Tudo que você tem de bom é Cristo. Cristo é o suficiente. E de repente, para finalizar a minha mensagem, Pedro se encontra no mesmo lugar. O interessante é que Pedro foge de Jesus. Só que Jesus corre atrás dele. Agora Jesus está com ele na praia, no mesmo lugar. E talvez Jesus chegou para você agora e está no seu quarto. Talvez Jesus, através de alguém, está indo até você. E Jesus ele faz uma pergunta para Pedro. E voltemos ao texto que nós lemos aqui. Pedro, tu me amas? E pergunta 3 vezes. Só que no grego, você vai perceber que Jesus ele pergunta para Pedro em ágape. Ele está perguntando para Pedro o seguinte: Pedro, você me ama incondicionalmente? E a resposta de Pedro não é um ágape, é um filia, que é um amor fraternal. Ele vai dizer: não, Jesus, eu somente tenho uma afeição por você. Mas Jesus insiste novamente e diz: Pedro, você me ama em ágape? Você me ama mais do que tudo? Você me ama incondicionalmente? Pedro vai responder: não, Jesus, eu somente tenho uma afeição por você, um amor filia, uma amizade, uma consideração, mas não um amor mais que tudo. E a terceira pergunta de Pedro, de Jesus, que vai mudar todo o contexto do coração de Pedro. Cristo pergunta em ágape e Pedro responde filia. Sabe por que ele responde que somente gostava de Jesus? Porque ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Ele tinha acabado de negar Jesus e ele fala assim: não posso amar um homem que eu neguei. Esse sentimento em mim, eu não posso amar um homem que eu neguei. Então Pedro não conseguia amar Jesus o suficiente. Só que o interessante é que pela terceira pergunta de Jesus, Jesus não pergunta em ágape, Jesus pergunta em filia. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ou melhor, Pedro, tu tens uma consideração por mim? E Pedro vai responder: Jesus, é isso. O Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe que um sentimento que eu consigo ter pelo Senhor agora é uma afeição, porque eu te neguei. Quando Jesus pergunta em filia, Jesus está dizendo uma coisa para Pedro: Pedro, eu aceito o seu amor. Volta e aprende a me amar. Apacenta as minhas ovelhas. Queridos, Jesus está falando: independente do seu amor por mim, o meu continua o mesmo por você. Jesus morreu na cruz, independente do nosso amor por ele. Ele vai dizer: vocês me amam, mas eu vos amei primeiro. E de repente, aquele homem que estava perdido volta novamente para os caminhos. Após a restauração de Pedro, Pedro assume a sua missão. Pedro vai pregar em Pentecostes, em Atos 2. Mais de 5.000 pessoas vão se render aos pés do Senhor. Pedro agora é um homem onde a sombra dele agora traz cura. Pedro é aquele homem que confronta Ananias e Safira. Pedro começa a evangelizar para alguns gentios. Pedro faz a defesa da fé no concílio de Jerusalém. Pedro escreve 2 epístolas e tem teorias que dizem que o evangelho de Marcos é ditado por Pedro. Pedro sofreu prisões e, segundo a tradição, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele amava tanto a Cristo. Ele amava tanto a Cristo de forma ágape, que ele vai dizer: eu não sou digno de morrer como meu Jesus morreu. John Wesley vai dizer: Deus enterra os seus obreiros, mas continua a sua obra. Pedro terminou a sua carreira, mas foi chamado por Cristo, a prosseguir por meio da igreja. Então, querido, talvez você seja Pedro, que abandonou tudo, mas Deus foi até a praia, te encontrou, e a palavra que ele diz para você nessa tarde é: volta, que eu ainda estou à sua procura.